Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol. Olá, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode acessar o Facebook ou o Instagram, dar uma olhada no convidado que esteve aqui no dia, ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados. Nossos apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor, lentes com filtro azul com preço especial, tudo em desconto de verão, todos os produtos nos cartões em 10 vezes sem juros. Ótica Santos, ali na Astrogildo 31. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em ubra.br. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, venda e administração de condomínios. Fica ali na Silva Jardim 1900, fone 3027-3019. E Espaço Vôlei, o local onde a Liga Santamanense de Vôlei divulga os seus eventos. O nosso papo de hoje é com a Jussiele Momri, ela que está aqui conosco, mais uma visita, né, mais um convite que nós fizemos para ela, dessa vez trazendo boas notícias. Primeiro, satisfação recebê-la aqui de novo, né, Jussiele? Bom dia, Tesses, bom dia, pessoal. Mais uma vez, agradecida pelo convite, muito feliz. Pois é, 2020 complicado, 2021 mais complicado ainda, mas depois, no final do ano, as coisas começaram, parece que se abriram aos poucos, né, apareceu um novo horizonte. E 2022 começa com o pé direito, Jussiele? Graças a Deus, mas é um fruto de um trabalho de preparação de 8 meses para o Campeonato Brasileiro e conseguimos começar com o pé direito as competições que decorreram de 2022. Pois é, vamos contar então essa história. Para vocês saberem, a Jussiele está chegando aqui, veio convidada com a gente, que ela conquistou um título agora brasileiro há poucos dias, né? Mas eu gostaria que a gente fazer um pequeno retrospecto aí. A última vez que você esteve aqui, você nos contou que tinha essa ambição, né, de chegar até Correto. Essa conquista, mas tinha muito chão pela frente, né? Daí para cá, muito trabalho, muito treinamento, Jussiele? Então, foram 8 meses de preparação física, nutricionista, correções de técnicas, voltando da pandemia, ajustar. Ainda tivemos algumas dificuldades por não ter contato físico com todos os integrantes da equipe. Venho, em março, descobri uma lesão muito séria no meu joelho, o rompimento do LCA e 2 meniscos. Não precisei operar, mas com trabalho com fisioterapia de segunda a sexta, encaixar os treinos. E foi um trabalho bem árduo. Essa medalha aí tem um valor de superação. Teve mais esse complicador ainda? Teve. Uma semana antes também do campeonato, acabei machucando um pouquinho a minha mão nos treinos. Tive que parar em uns 3, 4 dias. Mas deu tudo certo no final. Pois é, esse teu treinamento assim, específico para essa competição começou a quando exatamente? A minha preparação física começou entre abril e maio para esse campeonato. Do ano passado. Começou pela preparação física ou teve outro trabalho anterior? Não, anterior não, porque eu estava lesionado. Sim. Era para ter começado em fevereiro do 2021. Mas aí descobri a lesão, aí tu fica chororô, talvez não pudesse voltar a competir nos tatame, eu fui um pouquinho teimosa, conseguimos achar uma solução para que eu pudesse estar dentro dos tatame novamente. E aí tu começasse a partir daí, depois fazer a fisioterapia, fortalecer os grupos musculares, depois foi a parte técnica, conforme a fisioterapeuta ia liberando
a carga de exercícios, a gente foi colocando a parte física, nutricionista, parte técnica dos golpes e fomos retomando aos poucos. Bom, aí o primeiro grande momento, a primeira grande lição que a gente tira, né, para o pessoal que está nos acompanhando aí, que pratique qualquer tipo de esporte. Primeiro grande lição, a vontade de querer conquistar alguma coisa. É verdade. Superar essa dificuldade que você tinha. E não foi fácil. Muitas vezes pensei em desistir por causa da fisioterapia. É complicado fazer fisioterapia de segunda a sexta. E é dolorido, né? Dói, tem que ter muita força de vontade, disciplina. Foi bem complicado no início. E não tinha muita gente te assoprando, te ouvindo, não vai dar, eu acho que não volta eu mais. Fiquei um pouquinho mais em silêncio, trabalhei um pouco mais, poucas pessoas sabiam da minha lesão, eu trabalhei mais quieta dessa vez, né, justamente para não terem comentários, talvez uma forma de não incentivar, então eu abri mesmo o jogo depois que eu retornei do campeonato. Mas a parte integrante de toda a comissão técnica que trabalhou comigo, o técnico, meus parceiros de treino, todo mundo sabia e foram acompanhando a minha parte da evolução, né? Nessa fisioterapia, tu trabalhasse mais especificamente o que para te reforçar? A parte da fisioterapia e a parte da nutrição foram específico para o meu esporte, do karatê, do comitê. Então, eu trabalhei bastante todos os grupos musculares, não foi só a parte da lesão do joelho. Primeiro a gente começou a tratar a lesão, a parte do quadríceps, glúteos, que tem que acabar reforçando, mas acabei trabalhando todos os grupos musculares com exercícios físicos a fins da competição, para a luta, né, no caso. Trabalhasse com algum fisioterapeuta específico do esporte? Ou... Sim, foi uma fisioterapeuta esporte do karatê. Ela não é de Santa Maria, inclusive ela mora em São Paulo, a Gi Santiago, e foi ela que eu digo que ela é minha salvadora, porque eu estava totalmente desacreditado. E ela falou, não, Ju, paciência, tu vai conseguir, tenha paciência, determinação que tu vai conseguir, e daí tá aí o resultado. Como é que tu conseguiu fazer? Fez a distância? Ou tinha alguma coisa presencial? Como eu sou formada em educação física, então a gente já tem um expresso corporal, então eu fiz online com ela devido à distância, uma ou duas vezes na semana, e depois eu tinha a carga de exercício para fazer ela o restante passava dos a carga dias. de exercício. Exato. Que legal, né? Tem mais valor ainda esse trabalho, né? Porque se tu tem alguém do lado ainda te assoprando no ouvido, mas tu sozinha, né? Lutando, foi sozinha. Não é fácil. Eu tinha online que ela me dava o suporte, que precisava ligar, pedir exercício, mas tu tem que ter a determinação daquele horário. Me programei para aquele horário, tá sempre fazendo a minha fisioterapia. A família ajudou aí? Ajudou também bastante. É a base, né? Exato. Acompanharam bastante aí toda a minha trajetória. Isso é bom, é importante. Isso aí realmente eu faço questão que tu frises, né? Porque tem muita gente que passa por situações complicadas e difíceis e às vezes não supera, né? Se entrega e não supera. É tudo uma questão da gente estar determinado, né? Com vontade, e com o foco naquilo ali, né? E realmente buscar a cura. A cura eu não me curei da lesão, sim, né? Eu tenho que estar sempre em tratamento, eu não posso mais ficar sem a minha fisioterapia, mas isso também serve de incentivo para as pessoas que estão no esporte, que dá para fazer. É que muita gente, né, principalmente joelho, acaba deixando, relaxando, e depois tem dificuldade até no dia a dia, né? Para Sim. te locomover, muitas vezes fica com dificuldades, né? O meu caso foi um pouquinho diferente, porque geralmente um ligamento da LCA, geralmente é cirurgia. E devido à minha idade, o médico, na época eu fui no médico, ele não quis operar, porque tem 40 anos, já não é um esporte. Mas daí ele também disse assim, não, tu não vai conseguir voltar a lutar, tu vai conseguir dar tuas aulas. Então ali eu fiquei assim, pensando, chorando, mas deu tudo. Depois fui pesquisar, fui atrás do profissional, segundo as respostas, e foi onde eu consegui me encaixar, porque é como se eu não tivesse essa lesão. Eu não sinto dor, eu não sinto nada, eu faço tudo, eu só tenho algumas adaptações. Claro. Então, no meu caso é um pouquinho Alguns diferente. Alguns cuidados tem que ter, né? Lembrando que cada caso é cada caso.
Sim, sempre procurar um especialista, Exato. mas não ir atrás do primeiro. Não fiquei satisfeita com o primeiro. Exatamente. Eu fui teimosa Isso aí, nesse ponto. Né? Se diz não, vai atrás de um que tenta dizer mais ou menos até chegar um sim. Que aquele não foi muito satisfatório. Sim. Imagina, ficar fora das competições é complicado. Uma vida inteira, né? A vida toda. Uma vida toda. Bom, Ju, aí, nesse meio tempo, tu também tinha o trabalho do projeto que tu estava desenvolvendo também com crianças, né? Sim, as aulas continuaram, graças a Deus. Foi um ano muito bom para a nossa academia, a Academia Dojo X, onde as crianças, a aula o dia todo e o trabalho continua ainda, né? Inclusive, de novo, com essa nova temporada do Cobra Kai, está ajudando nós, é mensagem todo dia com vaga, estamos abrindo novas turmas, inclusive. Agora a idade um pouquinho das crianças entre 12 e 13 anos, já estamos abrindo uma nova turma com essa idade. Então estão aceitando crianças com 12 a 13 anos? Todas as faixas etárias nós temos tendo ainda algumas vagas, estamos fazendo ajustes, mas temos vagas ainda. Bom, superou a fase da fisioterapia, né? Começou a criar coragem de vir para o tatame e daí começou o treinamento. Todo o treinamento, a técnica em si eu não perdi, né? A correção técnica, mas começamos a fazer, como é tudo novo com o joelho, até que limite eu poderia fazer os golpes com explosão, com velocidade. Então foi uma segunda etapa do trabalho um pouquinho lento e demorado, demorou uns 3 meses para mim saltar, fazer golpes com um pouquinho mais de velocidade, contando com medo junto. Já estava com um nutricionista também para fazer uma alimentação adequada, para mim não perder a explosão e a velocidade e sustentabilidade com todos. Manter o peso sem perder a explosão. Então fomos indo, demorou uns 3 meses mais ou menos. Um trabalho bem árduo, repetição. E depois desses 3 meses, praticamente, a fisioterapeuta me liberou para me fazer a parte física por fora, fazer exercícios com cargas, que no caso eu fiz o cross, né? O trabalho diferenciado que estava fazendo. Diferenciado, porque eu precisava ainda fortalecer mais ainda os meus grupos musculares. E aí tu começaste a fazer esse trabalho em abril, maio? Esse trabalho foi em outubro, daí eu comecei. Já em outubro, já na reta final. Outubro, na reta final, uns 3, 4 meses ali, final do campeonato, antes do campeonato. Enquanto isso, tu ia acompanhando os teus adversários lá, 1000? Então, como eu nunca lutei nessa categoria, a primeira vez, porque eu luto sênior. Sim. E devido a essa lesão, eu resolvi lutar o Master, que é a categoria de 40 a 43 anos, para mim ver como é que ia ter a parte do joelho, foi tudo um teste. E me saí super bem. Então, eu não tive conhecimento das meninas que estavam lutando. Dei uma pesquisada, mas não achei nada. Então, praticamente eu foquei no meu treino e foi um voo cego. Em querer ganhar. Meu objetivo era chegar no tatame e ganhar. Chegar na competição, bem. Sim. Aí tu entrou nessa reta final de trabalho. Aí o André trabalhava contigo. Sim, o André foi assim diário. Os treinos eram todos os dias. Nós tínhamos nossos treinos específicos para ajustar. E ele foi essencial, como todos os outros colegas meus da equipe. Sozinho a gente não consegue nada, claro. Né? E o André, ele era o treinador da equipe? O André foi o meu técnico. O André também. O André foi meu técnico, onde ele fez as correções, foi onde ele me acompanhou. Cada atleta tem seu técnico individual? Sim. Geralmente a equipe Academia Dojo X, como nós temos vários professores, claro. Se engloba, daí a gente acaba revezando. Mas o teu treinador era ele? Mas como foi só eu de Santa Maria, ele dessa vez foi como meu técnico. Como teu treinador. Isso. A função assim do treinador, além das correções, cara, mas no dia ali, funciona? Funciona, faz a diferença. Ter um técnico ali do lado faz toda a diferença. A gente teve alguém que filmou, faz diferença para fazer as reclamações, entrar com algum protesto, se precisar, com imagem, tudo. É ele que cuida toda essa parte, dá alguma dica se precisar. Faz com que o atleta só foque ali no tatame. Então ali na hora que a gente está lutando no tatame, tem uma parada, a gente olha, vê, ele dá as instruções, faz toda a diferença.
Bom, aí vocês foram para Fortaleza, agora dia... A gente viajou dia 20 de janeiro e a minha competição foi dia 22 de janeiro. Então, chegou em cima do laço, não deu nem muito tempo para A gente precisa de um dia para descansar. Sim. Tirei o dia todo para descansar. E se ocorresse alguma coisa devido a essa pandemia, os voos, inclusive eu ainda... O hotel nosso foi cancelado uma semana antes, tivemos que correr atrás do outro hotel. Por causa da pandemia. A gente não sabia se íamos na viagem, porque os voos da Azul estavam sendo cancelados. E tripulantes, né? Muito pequenos tripulantes. Inclusive a nossa conexão era em Florianópolis e estava um caos lá. Então não foi cancelado o nosso voo, mas foi mudar a rota. Uhum. A gente foi acabando indo para Porto Alegre. Mas corria o risco da gente não conseguir viajar. Não conseguir chegar. Exato. Aí a tua primeira prova foi do dia 22. Eu lutei todas as lutas dia 22. Foram todas no mesmo dia? Sim, são todas ao mesmo dia. É por chave, tu luta, dependendo de quantos tem na sua categoria, ou você perde, se você perder praticamente está fora. Sim. Dependendo como for indo, tem a repescagem, né? Então é por chaves. E tu luta todas ali no mesmo dia. Ali, se tu não acordar com o pé direito, também vai muito do dia do atleta, né? Isso aí que é ruim, tem que estar bem preparado psicologicamente e tem que... Mas às vezes tem dias que a pessoa não está bem, né? Às vezes isso aí pode prejudicar um trabalho a vida inteira, né? Influencia, mas você tem que estar bem nesse dia. Não tem outra opção. Tem que estar bem na marra. Tem que estar bem naquele dia. Tem que estar bem na marra. Imagina, trabalho o ano todo esperando isso, né? Às vezes a vida toda, né? Talvez você não tenha outra oportunidade de estar naquele ponto certo, né? Exato. Tudo tem um ponto certo, um momento certo, né? Sim. De tu competir. E isso aí às vezes é desumano também, né? Tu fazer tudo num dia só. É que como assim, a gente se prepara para isso. A gente sempre foi assim. Então, por um lado é bom. O lado ruim é que se caso não está num dia bom, não tem outro tempo para recuperar. Mas a gente se prepara bem psicologicamente, os atletas já vão preparados para isso. E à noite antes de sono? Então, cada um tem um método, né, de se descansar, de ter o seu ritual. Eu, um dia antes, à noite, eu solto golpes, nada muito e com intensidade, mas eu tenho que soltar os golpes, daí depois eu deito e relaxo. Primeiro que tem que soltar. Tem gente que prefere ficar mais quieto um dia anterior, mas um dia anterior era 11h30, eu estava lá, botei a luva, fui soltar um pouquinho, refrescar, memorizar, aí já entra um trabalho mental de concentração, que não é só durante a luta, é antes, as semanas antes também que já vem o trabalho de concentração, tem que estar muito concentrado e focado. Primeira luta, como é que foi? Conta? A primeira luta foi contra uma menina de São Paulo. Foi uma luta bem tranquila, digamos assim. Consegui fazer todas as minhas pontuações, consegui colocar os meus golpes, que foi aonde me deixou mais seguras para as próximas lutas. Te tranquilizou, porque a primeira tem aquela expectativa do início, aquela ansiedade, né? A primeira luta é a mais difícil. Porque a gente está em época de pandemia, então a gente ficou aí 3 anos sem competir, 2 anos e pouco, quase 3 anos. Então, para quem luta é complicado ajustar a distância, acertar o golpe, o tempo, a reação, porque usa muita velocidade. Então, ali graças a Deus, foi uma luta bem tranquila, que foi aonde me serviu de alicerce para as outras próximas lutas. Perfeito. Aí você ainda teve de manhã outra luta? Ainda foi? A minha luta foram todas entre 11 e meio-dia e meio, por aí. Foi numa sequência? Foi uma sequência. É verdade. Ele foi derrubando um por um os obstáculos? Tem que ser, tem que passar por cima de tudo. Quantas lutas você fez? Então, não foram muitas lutas devido à pandemia. Eu tive várias desistências na nossa chave. Nós tínhamos 7 atletas, no qual praticamente 3 desistiram, né? Então, não foram muitas lutas, mas o nível estava bem. Aí bem chegou à conquista dessa medalha, né? Cheguei. Se consigo mostrar aqui a medalha
medalha campeã brasileira. Aí, né? Chegou essa conquista. E aí o André quase desmaiou. Foi um... Você saiu inteiro, o André saiu... o André... Porque dá para sentir que o André é muito vibrante, né? Ele é um cara que vive o karatê, Sim, né? é que o técnico vive o sonho junto com o atleta. Então, ele tem que estar ali presente, ele vive todo o momento. Então, quando a gente acaba conquistando e atingindo o objetivo que a gente traçou há 8 meses atrás, então, sai um peso de alívio. Putz, conseguiu o tão almejado, o trabalho que a gente almejou. Me diz uma coisa, e aí terminou a luta, você foi campeão e passou o filme desde a tua fisioterapia até o momento? Passou. Dentro do tatame já passa, quando tu tá ali para entrar, eu digo assim, passa. Passa um filme, passa toda uma trajetória, tudo que tu passou. Em questão de segundos, passa. No pódio também passa. Né? É um momento ímpar. Não tem explicação, só quem vive vai saber. Guarda pro resto da vida. Guarda. Essa medalha tem um sabor de superação, sabe, para mim. Porque é um momento bem difícil. Toda a medalha, assim, já é um momento de inspiração para qualquer atleta. Agora, pela história que você contou aqui, pelo momento que você teve agora, é muito mais importante ainda. Né? Ela teve um momento decisivo, de foco, determinação, de não desistir, de percorrer. Então, ela tem foi o momento mais difícil da minha carreira também, descobrir as lesões e talvez a incerteza de não voltar aos tatames e não voltar mais a competir. E eu fui lá teimosa e consegui. Isso é importante, você que é pai, que está nos acompanhando aí, ela tem esse projeto para criança. Mais do que ninguém nesse momento tem essa experiência de vida da Ju para passar para o seu filho aí, para mostrar o que é a vida, né? O que é a luta, o que é a determinação, o que é a vontade, o que é tu estar na lona e levantar. É verdade. E ir para a conquista, né? Porque na lona muitas vezes todos nós estamos, né? No momento da vida ou não, seja por uma razão ou outra, ou sentimental, ou financeira, ou profissional, em alguns momentos tu vai para a lona. Mas ali o importante é tu saber levantar ali e conquistar os teus objetivos, né? E isso você tem essa prova agora maior do que ninguém. E isso é importante, né? Você quer transformar o seu filho aí no... Vou fazer propaganda para ti, vou te mandar depois. Será sempre bem-vindo. Vou te mandar uma fatura depois. Mas aquele que quer que seu filho se forme acima de tudo um homem, né? Cidadão ou sua filha, tá aí a maior prova de vida, né? De que isso pode acontecer e em tão pouco tempo, em tão poucos meses, né? Essa recuperação. Bom, agora já que falamos em criança, o teu projeto, né? Está em plena atividade, volta como você falou, recebendo crianças a partir de que idade agora? A partir de 5 anos. Nós temos a turma Baby, que é específica de crianças de 5, 6 anos. Depois nós temos a turma infantil de 7 para cima. Temos as turmas Júnior, que a gente está abrindo agora, que são de 12, 13 anos, e adultos. A gente está com essa divisão, a gente trabalha com divisão, né? Porque crianças trabalham de uma forma diferenciada do que do adulto. Estamos aceitando vagas em todas as idades, de 5 em diante. 5 anos em diante. 5 anos em diante. Aí entra no Face, né? Pode ser pelo Face, para ter o endereço para entrar em contato? Sim, a gente tem os endereços tanto no Instagram como no Face da Academia Dojo X, só colocar Academia Dojo X, ou no Google, no YouTube, que tem a plataforma do professor André, com a divulgação das aulas online também. Então, só digitar Academia Dojo X, que já vai aparecer o endereço, o telefone. Ju, quer deixar alguma mensagem dessa tua conquista aí para quem está nos acompanhando, seja criança, seja adulto, aí, o benefício do karatê na vida da pessoa? Então, para todos, devido a essa pandemia, que veio para nos mostrar que a gente tem que se exercitar. Atividade física é fundamental. Isso antes da competição, antes de se movimentar. A gente precisa estar bem, tanto de saúde mental como saúde do corpo. A gente é necessário. Então, primeiramente, antes de formar campeões, cidadãos, a gente precisa se exercitar, movimentar o corpo, né?
Então, a atividade física é super importante. Então, a nossa academia está aberta, primeiramente, para isso, defesa pessoal, as meninas que desejam ir para defesa pessoal, os meninos, temos vagas para todas. E não tem idade, né? Não tem idade. A partir de 5 anos, nós temos crianças de 5, temos senhores com 60, 70 que estão treinando, estão ativos, estão todos bem. Tatame reforçado para gordão que nem eu, assim, não? O pessoal que quiser ir lá? Tatame é muito, suporte. Você nem tatame, não tá tanto. Então, se você tá bem, tá bem. Resiste. Então tá bom. Parabéns, né, pela conquista. Parabéns, até eu não sabia dessa tua história, né? Você veio aqui e não contou que você estava passando por esse momento aí, né? Não, fiquei em off essa vez. A gente fica ainda mais contente, né, por tudo isso, mais sensibilizado até. E sem dúvida nenhuma, né, você deu uma grande demonstração que, acima de tudo, você tem amor ao esporte que tu praticas e com certeza serás uma grande professora, porque tu tens muita experiência para passar para todo mundo. Parabéns. Obrigado, Tess. Que venham ainda mais conquistas aí e que a gente converse mais vezes aí a respeito desse sucesso que tu está tendo aí. Eu que agradeço, Tess. Eu agradeço o pessoal também por acompanhar. Que 2022 seja bem diferente que os 2 últimos anos aí que a gente viveu com a pandemia, a gente poder retornar às atividades, retornar às competições. Então, que 2022 seja maravilhoso para a gente. Legal. Obrigado, Tess, mais uma vez pelo convite. Estamos indo embora, mas estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida, assista ao Campeonato Citadino de Voleibol.